Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um minutinho da sua atenção para a gente falar de algo muito importante. Prioridade. Quanto isso ocupa a sua mente? O quanto você se preocupa com prioridade? Talvez não tenha espaço. Você está preocupado talvez com o seu casamento, com seus filhos, com a sua vida financeira ou com a sua saúde e não sobrou espaço para pensar em prioridade. Isso já aconteceu comigo. Me lembro bem que eu não tive pessoas, um mentor, alguém que me instruísse sobre prioridade. E pereci. Pereci muitas vezes. E eu só entendi que isso era importante quando eu colecionava troféus de derrota na minha estante. Primeiro lugar em rejeição. Primeiro lugar em opressão. Primeiro lugar em dívidas. Foi aí que eu vi que realmente algo não estava legal. Neste momento, então, eu comecei a procurar o que estava errado. E encontrei a falta de prioridade. Pior ainda, encontrei prioridades erradas. O que é pior do que não ter prioridade. Bom, foi assim que eu comecei a mudar a minha história. Eu procurei em grandes homens, homens vitoriosos, pessoas que fizeram assim, que marcaram a história da humanidade. Identifiquei que eles eram sim vitoriosos, mas que eles tiveram uma fase também de muitas derrotas, de muitos troféus de derrotas. E colecionando fracassos, esses homens não desistiram e eles se aperfeiçoaram. E eles então passaram a priorizar aquilo que era certo e não a vontade deles. Porque de fato é muito fácil nós termos uma vontade e queremos que ela aconteça. E queremos priorizar ela. E é aí que muitas vezes acontece o fracasso. Queridos, podemos ter sucesso sim, mas não precisamos fazer da nossa vontade o centro da nossa vida. Não, nós devemos entender se a nossa vontade está certa ou não. E para isso precisamos de um exemplo. Precisamos de um foco. Precisamos encontrar em um lugar aquilo que é certo. E eu fui atrás disso. E comecei a procurar. E encontrei na minha vida muitos fracassos por causa de prioridade errada. Quando eu ajustei isso, comecei a priorizar o que era certo, o que era correto, as coisas então começaram a acontecer diferente em minha vida e tem sido assim até hoje. Como eu te falei, grandes pensadores, grandes referências da humanidade, homens vitoriosos do passado ou do presente, e homens que vão ser vitoriosos no futuro, pessoas que vão ser vitoriosas no futuro, elas se agarraram a prioridades corretas. E é isso que você tem que fazer. Você tem que deixar todas as suas preocupações e começar a se preocupar com aquilo que é correto. E colocar isso em primeiro lugar. Tem uma história de um pescador que ele estava colecionando fracassos. Noite após noite não pescava nada. E ali mais uma noite passou tentando, né, pescar e não pescou. Guardou logo pela manhã o seu barco, o seu equipamento e frustrado ia para sua casa. Este homem tinha prioridades. Ele priorizava, do que ele entendia, o melhor horário para pescar, que era a noite. Ele tinha o seu equipamento, ele cuidava do seu equipamento, ele tinha prioridades, mas não era o suficiente. A preocupação em resolver os problemas da nossa maneira, na maioria das vezes, não dá certo. Quando ele estava desistindo, chegou ali naquela praia, naquele lugar, perto do mar, o mestre. E o mestre chegou para ele e disse assim: olha, posso usar teu barco? Porque tem uma multidão aqui, eu preciso usar teu barco. E ele então deixou as suas prioridades de lado e deu prioridade ao mestre. Ele tinha prioridades. Como fazer aquele dia, como alimentar a sua família, como resolver seus problemas, mas ele parou tudo e ele deu ouvidos ao mestre. Ele falou, tudo bem. Ele priorizou o mestre. E ele então afastou o seu barco um pouco para dentro do mar e o mestre usou o seu barco. O mestre entrou dentro do fracasso dele, já que o barco era o sinal de fracasso. Não havia peixes. Após o mestre usar o barco, então este pescador pensa assim, bom, agora terminou. Não, o mestre diz, olha, vai pescar agora. Vai pescar nesta hora. E ele diz, olha, eu passei a noite inteira pescando, não peguei nada. Olha, deu tudo errado. A minha noite não foi bacana. Mas sobre a tua palavra, eu vou pescar. Quando ele então priorizou o certo, priorizou o que o mestre indicou a ele fazer, então ele lançou suas redes e ele não encheu só um barco de peixe, ele encheu 2 barcos de peixe.
O que mudou na vida desse pescador em tão pouco tempo? O que mudou na história dele tão rápido? A prioridade. Ele priorizou o mestre. Sem saber, quando ele emprestou o barco, ele estava dizendo: primeiro para você, depois para mim. Ele se colocou em segundo plano diante do mestre. E quando ele fez isso, todas as prioridades erradas caíram e a prioridade certa permaneceu. Comece a pensar nisso. Comece a priorizar aquilo que é correto. A partir do momento em que ele até se assustou com tantos peixes, porque a noite inteira ele não pegou nada. Mas agora, em uma tentativa, encher 2 barcos a ponto de quase afundar os barcos de tanto peixe, ele, assustado, ele chegou perto do mestre. E o que ele ouviu agora? Ele ouviu que o mestre ainda tinha outra prioridade para ele. Outra coisa para que ele cumprisse como prioridade. E o que seria? O mestre disse a ele, diz assim: pescador, farei de você pecador, um pescador não só de peixes, mas pescador de homens. E assim, este pescador começou a aprender a priorizar o mestre. E quando ele priorizou o mestre, a história dele se transformou. E a história deste pescador, até hoje, transforma milhares de pessoas. A prioridade de milhares de pessoas é transformada com a história deste pescador que vem há séculos e séculos, ensinando as pessoas que o correto é você priorizar o mestre. Então hoje, priorize ele. Deixe ele entrar neste lugar que você quer ser vencedor. Do teu jeito não vai dar. Essa disputa no teu casamento, essa disputa com o teu filho, essa disputa talvez com o teu patrão ou com este funcionário que trabalha com você, olha, isso aí só vai te levar para um lugar, o lugar do fracasso. Deixe essas prioridades. Não tente você ser um vencedor. Apenas traga a vitória daquele que sempre venceu. Olha, entenda, o mestre, ele nunca erra. Que esta palavra possa produzir em você prioridades que vão mudar a sua história, ok? Espero ter te ajudado, espero que esta palavra permaneça em você. Até mais.